Ele nos tirou da onde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui fala de restauração. Ô pastor, fala. Está mostrando que Deus nos restaurou, nos tirando de um reino. E que reino que era esse? Era um reino onde havia uma potestade que operava, e não era um reino de luz, não, era um reino de trevas. E tinha uma potestade que trabalhava ali. Aí a Bíblia diz que ele nos resgatou. Você quer ver a prova viva que Deus te resgatou dessa potestade das trevas? Olha para a sua vida um pouco mais para trás. Tem pessoas que já passaram, irmãos, quase que de tudo nessa vida. Tem pessoas que já tiveram problemas e já passaram por cá, o demônio já usou. Tem gente que, se ela parar para pensar hoje, ela fala: meu Deus do céu, como que o diabo me usava? Olha, como que o demônio, pastor, o diabo é muito sujo. É por isso que o crente verdadeiro hoje, ele pisa na cabeça do diabo. Porque quando ele olha para cá, ele fala: meu Deus do céu, tem gente que já viveu de tudo, irmão. Já passou por problema com vício, já passou com problemas na vida sentimental, passou por uma pobreza extrema, violência, doença, enfim, tantas e tantas coisas. Quando você olha para trás e vê como a sua vida era, você de fato entende. Deus restaurou a minha vida espiritual. Ele me tirou daquela potestade, daquele poder das trevas que me prendia, que me oprimia. Tem gente que ainda hoje, por não saberem essa verdade, ou por não assumirem, ou por não tomarem uma posição, elas ainda estão presas. A potestade ainda está dominando elas. Elas querem parar de beber, não consegue, quer parar de fumar, não consegue, quer mudar de vida, não consegue, quer uma cruz, não consegue. Por quê? Porque tem uma potestade, tem um poder, tem um demônio, um espírito que é contra nós, irmãos. É contra todos nós. E ele fica lutando, cada um com as suas lutas. E ele fica ali travando uma guerra. O que, que nós precisamos fazer? Ao ouvir a palavra, nós temos que assumir a palavra, receber a palavra e se comportar como a palavra diz. A palavra está dizendo: ele nos resgatou, está aqui, ele nos tirou. O versículo 13: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. É Deus que nos tirou das mãos do diabo e nos colocou no reino do Filho dele. Hoje você não está mais no reino das trevas. Hoje você está no reino de Jesus, que é o reino da luz. Você tem que assumir: eu sou da luz. Aí quando vier qualquer coisa das trevas que queira e tal, você não aceita. Está amarrado, você ora. Você combate aquele problema. E se de repente você deslizar, resvalar o pé, pastor, poxa vida, eu dei bobeira de novo, não tem problema não. Você reúne as suas forças de novo e você continua combatendo aquele mal. Porque o mal só não sai. Sabe quando é que o problema não se resolve? Quando você o tem e você o aceita. Tem gente que aceita: ah, mas essa doença que eu tenho, ela é assim e tal, tem que controlar e tal. Você está aceitando. Aí a gente lembra o testemunho do nosso missionário, que fazia uso do óculos, aquilo incomodava, ele não queria, e ele começou a combater. Não, tenho direito, e tal, começou a combater. E ele sempre usava o óculos e dizia: eu estou te usando, mas não te aceito. Eu estou te usando. Às vezes a gente usa, já aceitou usar. Ah, não é para a gente, talvez não seja nem grandes problemas. Isso foi o caso dele. Mas tem coisa que para você o óculos não é problema. Mas tem alguma coisa que é problema. Então a gente pega aquele exemplo, que naquilo que o incomodava ele combateu e venceu. E como que ele combateu? Combateu quase que fazendo birra mesmo, mas baseado na palavra. Baseado na palavra: eu não te aceito. Você tem que todo dia, com muita sabedoria, você tem que nutrir dentro de você uma revolta com algumas situações. Tem gente que, por isso eu falei com muita sabedoria, por quê? Para você não confundir. Eu não entendo, mas eu ouço os irmãos falar, aí eu aprendo alguma coisa. Existem determinados peixes, ou não sei se são todos, que você tem que tirar um fel de dentro dele.
Se estourar o fel ou a ova, não sei, estraga. Tem Moisés, que é pescador aí, que sabe, que o baiacu, só essa, tem outros aí também, ou só tem mais. Se estourar o fel, ou é o fel, né? Estraga o peixe e tal. Tem que tirar. A mesma coisa que eu estou falando. Você tem que saber separar. Preparou lá o baiacu, preparou o peixe, então tira aqui o fel, separa direitinho para não estragar. Você tem que nutrir uma revolta contra esse problema, essa circunstância. Se Deus me resgatou, eu estou falando algo aqui que não é da boca para fora. Eu sou uma pessoa, já que eu falei aqui várias vezes, eu sou uma pessoa, assim, 100% inconformado com muitas coisas. Mas agora tem que separar o negócio lá do baiacu para não azedar o negócio. Você ser inconformado ou nutrir uma certa revolta ao problema, não é você ser azedo. Não é você agora se revoltar com as pessoas e tal, não é isso. É só com problema. Com aquele problema você tem uma coisa, eu não aceito essa diabetes, eu não aceito esse colesterol, eu não aceito tal, tal, tal. Você vai na tua luta. Por quê? Porque está escrito que o Senhor já nos restaurou espiritualmente, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então eu tenho que combater isso aí. Eu já fui restaurado espiritualmente. Eu não posso aceitar que essa palavra seja uma literatura, é um livro qualquer. Isso aí é uma palavra bonita. Não, não é uma palavra bonita. É uma informação que Deus deu ao nosso respeito. Amém, Jesus? Olha o que fala o versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a Bíblia está fazendo um alerta para nós que a maneira que o nosso Deus usou para nos resgatar dessa potestade das trevas foi pelo sangue de Jesus. Que pelo sangue ele nos redimiu, nos purificou de todos os pecados. Está aqui no versículo 14. Pelo sangue nós temos a remissão dos pecados. Veja que está ligado o assunto aqui. Potestade das trevas está ligado ao pecado. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não fala de perfeição, mas fala daquilo que cabe a nós, como povo de Deus, fazer diferente. Olha o que o texto está falando aqui. E quanto havia pecado, então havia escravidão. Aquela potestade dominava aquela alma nas trevas. Quando Jesus nos redimiu, nos lavou com teu sangue, e pelo sangue dele nos deu a remissão dos pecados, então ele nos resgatou. Então, todas as vezes que a gente anda fora da linha, a gente volta para onde? Para a potestade das trevas. Por isso que às vezes a nossa vida, ela tem um pouquinho de efeito sanfona. Às vezes a gente sente, opa, a vida está melhorando. Mas de repente a gente sente, opa, piorou, pastor. Aí daqui a pouco melhora. Às vezes isso está ligado a isso daqui. O sangue que nos purifica nos liberta da escuridão, da potestade das trevas. Quando o pecado toma lugar de novo, as trevas avançam e ganham. Olha o que fala aqui, o versículo 9. Por que nós temos que tomar posse mesmo desse resgate, dessa restauração que Deus nos deu? Versículo 9 fala assim: por esta razão, eu estou voltando, tá? Lendo acima. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de quê? De orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O Paulo está dizendo que quando soube que esses irmãos aqui de Colosso eram pessoal de Deus, o pessoal de fé, o Paulo disse, olha, desde que eu soube disso, eu não parei mais de orar por vocês. Para quê? Para que vocês venham crescer mais.
E ele falou 3 coisas nas quais ele estava orando para aquele povo crescer mais. Primeira coisa, ele disse, para que aqueles irmãos, eles pudessem ter o conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos. A gente não vai saber 100%, mas o conhecimento da vontade de Deus, nós temos que ter um pouco dessa direção.